No final de 2019, eu tinha diploma, emprego e estabilidade, e mesmo assim eu me sentia completamente perdida e infeliz. Foi quando eu decidi pedir demissão do meu trabalho na indústria de alimentos para fazer uma transição de carreira para a área de TI. E eu sei que falando desse jeito parece que tudo aconteceu da noite pro dia e que foi muito fácil, mas todo o processo de transição levou em torno de um ano e meio, e ela foi uma escolha psicologicamente muito custosa para mim. O grande problema de se escolher as nossas profissões tão jovens é que raramente nós nos preocupamos com o depois. Muitas vezes a preocupação costuma ser tão grande com aquela função de escolher um curso, prestar vestibular, ser aprovado no vestibular e completar a graduação no tempo correto, 4, 5, 6 anos, que muito pouco se fala e se pensa sobre. E depois que eu me formar, como é que vai ser? E eu entendo que muito disso tem a ver com não querer antecipar problemas que talvez não sejam problemas e evitar uma ansiedade desnecessária sobre o que pode ou não vir a acontecer. Mas depois de ver a minha vida e de várias outras pessoas ao meu redor virando de cabeça para baixo por conta de uma escolha profissional que não é capaz de atender e suprir o que nós queremos para o nosso futuro, eu tenho absoluta certeza de que se essa escolha fosse feita de uma forma mais consciente, pesando pontos como rotina de trabalho, dinheiro e o quão próspera essa carreira pode ser, e as conversas sobre tudo que envolve o universo profissional fossem mais francas e livres de tabus, nós não teríamos tantos jovens com um diploma em uma área trabalhando em outra. Eu atendi aquela expectativa de ser aprovada no vestibular no momento certo. Então, logo depois de concluir o ensino médio técnico, eu já iniciei a minha graduação. Na época que eu cursei a faculdade, os 2 primeiros anos eram direcionados a disciplinas da engenharia, então física, química e todos os cálculos possíveis, e os últimos 3 anos mais voltados à área específica de alimentos. As aulas aconteciam em período integral. Isso não quer dizer que todos os dias durante 5 anos as aulas eram das 8 da manhã às 6 da tarde, mas isso significava que os alunos precisavam ter as suas agendas livres por 5 anos das 8 da manhã às 6 da tarde, porque as aulas poderiam acontecer nesses horários. As matérias eram distribuídas de acordo com as agendas dos professores. Nós tínhamos professores de muitos departamentos e esses professores davam aula para muitos cursos. Então, acontecia com uma certa frequência dessa agenda integral ter alguns buracos dentro dela. O que não era de todo mal, porque esses espaços costumavam ser muito úteis para fazer trabalho, estudar para a prova e ir pro bar jogar truco, lógico. Para mim, as consequências desse tempo ocioso durante a graduação e mal distribuído entre as disciplinas começaram a ficar mais evidentes quando chegou a hora de procurar um estágio. O último semestre era exclusivo para o estágio obrigatório, então nesse momento não existia agenda de aula ou outros compromissos relacionados ao curso, o que dava uma certa flexibilidade nos processos seletivos para aqueles que considerassem fazer estágio em outra cidade, por exemplo. Só que para muitos alunos, esse estágio era a primeira oportunidade profissional da vida. A experiência das poucas pessoas que tinham experiência era proveniente de algum trabalho como jovem aprendiz, uma iniciação científica feita durante a graduação ou trabalhos tipo bico das noites, finais de semana e das férias. Quando eu fiz faculdade, de 2013 a 2017, já se vivia um cenário onde a maioria dos estudantes saía do ensino médio, que era um momento onde, para muitos, a dedicação já era exclusiva ao estudo, e iam direto para a faculdade, onde passavam todo aquele período da graduação também só estudando, no caso de um curso de período integral. Para os cursos que aconteciam em um período ali do dia só, tipo manhã, tarde ou noite, o pessoal tinha agenda disponível durante aqueles
naqueles anos para estágio ou até para um tipo de trabalho formal. Então eu e muitas pessoas, nós tivemos o benefício de viver dentro da bolha de privilégios, de só estudar e de não precisar passar, enquanto jovens, por preocupações mais sérias, tipo as relacionadas a dinheiro, que são um tópico complexo para muitas famílias. Só que essa proteção à realidade acabou fazendo com que muitos jovens concluíssem uma faculdade aos 22 anos, sem nenhuma experiência profissional significativa, com os olhos totalmente fechados para o mundo lá fora e com zero noção do que esperar do mercado de trabalho, principalmente do mercado de trabalho na sua área. O primeiro grande desafio da minha vida profissional aconteceu quando eu era recém-formada, que foi a minha busca por uma oportunidade de trabalho na área. Eu passei 9 meses naquele looping infinito de pesquisar as vagas disponíveis, enviar o meu currículo, checar o meu e-mail e as plataformas de emprego para ver se não tinha nenhuma novidade dos processos seletivos que eu já estava participando e fazer entrevistas e mais entrevistas dentro e fora da minha cidade. Eu me sentia mal, primeiro, porque eu não tinha trabalho. Segundo, eu não tinha dinheiro. Terceiro, algumas pessoas próximas faziam força para acreditar que eu não estava procurando emprego de verdade. Então, eu escutei coisas como assim você é engenheira formada em uma universidade pública e não consegue encontrar emprego em uma região tão industrial como a nossa? E quarto, eu me sentia uma completa incompetente. Então, considerando esse cenário meio caótico, eu me tornei uma pessoa muito flexível. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa e ir para qualquer lugar para ir trabalhar. Eu precisava ser aceita em um trabalho para ganhar experiência, provar o meu valor como profissional e, lógico, começar a construir uma carreira. Isso fazia muito sentido lá atrás, porque como naquele momento eu ainda nem sabia o que eram valores direito, muito menos o que eu valorizava e queria da minha vida, qualquer coisa que aparecesse ou que acontecesse ia servir. Eu lembro da entrevista do meu primeiro emprego como se ela tivesse acontecido hoje. Durante a conversa, o tópico "onde você quer estar daqui 5 anos" apareceu. Essa era uma pergunta comum nas entrevistas e a resposta esperada girava em torno de você falar que queria um financiamento e um relacionamento longo. Porque quem quer de verdade essas coisas, naturalmente será uma pessoa dedicada e proativa no trabalho. Porque essas coisas exigem de nós uma quantidade de energia muito grande, mas principalmente uma quantidade de dinheiro muito grande. E pôr em risco, por bobagem, a nossa fonte de renda não parece algo muito inteligente de ser feito se você tem um financiamento de 20 anos para pagar e uma família para sustentar. Então eu respondi que aos 27 anos eu queria estar construindo uma carreira sólida naquela empresa, comprando o meu carro e o meu apartamento, e eu também gostaria de estar noiva do amor da minha vida. Aos 27 anos, eu estava trabalhando em uma empresa americana na área de TI. Eu já tinha o dinheiro para comprar o carro e o apartamento, mas eu não comprei, porque isso tem muito a ver com educação financeira e o perfil financeiro que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos. E eu namorava uma pessoa que me traía descontroladamente até o dia que eu descobri. Deixei claro que os meus pais não me criaram para essa palhaçada e pulei fora. Para falar bem a verdade, com 22 anos, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse trabalhar na minha área de formação e provar para mim mesma que aqueles 5 anos de graduação não tinham sido em vão. Mas logo que eu comecei a trabalhar, eu passei a achar algumas coisas muito injustas e muito erradas. E eu sabia que parte tinha a ver com a minha personalidade, mas depois eu entendi que aqueles sentimentos tinham tudo a ver com as coisas que eu valorizava, mas eu ainda não sabia que eu valorizava. Os pré-requisitos para preencher a vaga eram formação superior em engenharia de alimentos ou áreas correlatadas, alguma outra engenharia, tipo química, produção, estava valendo, ou técnico em alimentos também podia ser. Inglês, aquele pré-requisito clássico, o conhecimento em pacote Office e uma pós-graduação. A minha responsabilidade principal era coordenar uma equipe produtiva de chão de fábrica que tinha em torno de 18 funcionários, mas eu também fazia algumas outras
várias coisas. Para isso, eu recebia um salário de R$ 2.000, que com os descontos da folha ficava em torno de 1.800, mas toda vez que eu usava o meu plano de saúde, que era com coparticipação, tinha um descontinho um pouco maior, né? E eu não menti quando eu disse que eu estava disposta para fazer tudo para ganhar experiência profissional. Esse trabalho era em outra cidade e, apesar de eu ser responsável apenas pela minha sobrevivência, eu também era responsável pelas contas de uma casa. Se você já assistiu os meus vídeos anteriores, você sabe que eu fui criada em um ambiente onde comida na mesa e contas pagas eram prioridade e todo o resto era considerado como não essencial. Então, depois de pagar todas as contas, todo o dinheiro que sobrasse, não interessava o valor, ia para uma conta bancária para uma possível emergência. Mas como é que se guarda dinheiro se o básico por si só já engole todo o dinheiro que você ganha? Então, o pagamento que eu recebia só cobria as minhas despesas porque eu fazia uma espécie de milagre, mas ele jamais seria suficiente para tirar do papel aqueles planos lá do onde você quer estar daqui 5 anos, que tinham a ver com financiamentos caríssimos e casamento e etc. As pessoas que fizeram a minha entrevista sabiam disso e elas também sabiam que eu não sabia nada da vida. E eu sei que a gente não vai ganhar o mesmo salário pro resto da vida e que a gente não pode se basear numa condição de começo de carreira, porque é tudo muito difícil, você vai ganhar menos mesmo e tal, e etc. Eu sei de tudo isso. E eu sou extremamente contra acreditar que a nossa realidade atual vai ser a nossa realidade eterna, seja para quando as coisas estão muito ruins ou para quando as coisas estão muito boas. Mas mesmo sabendo que o meu salário não seria eternamente aquele e que em algum momento da minha carreira eu ganharia alguns aumentos, que não são aqueles aumentos anuais para corrigir a inflação, que a gente sabe que não corrigem a inflação coisa nenhuma, eu acredito fielmente de que todos os nossos planos financeiros de longo prazo começam hoje. Começam com o dinheiro sendo guardado, de forma que quando chegar a hora de fazer uma compra muito significativa, já exista montante suficiente para dar uma entrada, de forma que você não fique eternamente preso às contas e refém das parcelas. E o fato de eu não ter dinheiro disponível para guardar para depois era uma coisa que me incomodava muito. Eu não queria me encontrar em uma situação futura onde eu tivesse passando algum tipo de perrengue financeiro e tivesse que pedir ajuda para os meus pais, porque eu tenho certeza que eu posso contar com eles e que, a depender dos motivos, eles vão ajudar com todo prazer. Mas os nossos pais não podem ser vistos como fontes eternas de dinheiro que nós temos direito de explorar. Muitos casais passam uma vida inteira abrindo mão de coisas para si em prol da criação e de um melhor desenvolvimento dos filhos. Então, é mais do que justo que em um determinado momento os filhos que já são adultos e independentes ajam como tal. Conforme as semanas passavam e eu perdia o meu ar de inocência, ficava mais nítido que eu tinha sido contratada para lidar com uma bucha das grandes e que eu recebia o mínimo do mínimo para isso. Também ficava claro o descontentamento das pessoas ao meu redor. Mas, apesar das muitas frustrações e reclamações, no final do dia, muitos acreditavam que a vida era assim mesmo e que, como estava dando para pagar as contas, a gente tinha que se contentar como as coisas eram. Eu sempre fui de fazer aquilo que esperavam de mim, mas eu nunca quis ser alguém que só admitia como certo tudo que aparecia sem sequer questionar. Porque, pra ser sincera, eu nunca fui totalmente convencida pelo discurso do é assim mesmo e não tem jeito. Então, eu comecei a procurar outras oportunidades dentro da minha área de formação, mas quanto mais eu procurava e tinha conversas sem tabus com pessoas que já trabalhavam em outros lugares há mais tempo e tinham muitos anos de experiência, mais eu entendia que se eu realmente quisesse determinada qualidade de vida e um dado nível de sucesso profissional, eu levaria décadas para chegar naquilo. E mesmo assim, por inúmeros motivos, podia ser que nunca acontecesse. E sim, eu tô falando de dinheiro. Eu queria ganhar mais dinheiro enquanto eu era jovem. Mas eu vou fazer um vídeo só para falar sobre o tópico dinheiro, porque dinheiro é um assunto extremamente cheio de tabu, mas apesar dele ser o grande elefante na sala, todo mundo gosta de ter dinheiro disponível. E quando
não se tem, ele se torna um problema muito grande. Então, as minhas opções naquele momento eram seguir na minha área de formação e me contentar com o que a vida fosse apresentando pra mim sem reclamar, me mexer e buscar alguma coisa diferente que me permitisse ficar mais perto da vida que eu queria viver. As consequências. De um lado, custaria o padrão de vida que eu sabia que eu queria e que eu achava que eu merecia. Do outro, eu teria que explicar que eu tinha feito uma faculdade que eu mesma escolhi e que só depois de formada eu descobri que as carreiras que ela podia me proporcionar não eram do meu interesse. Porque em vez de pesquisar sobre isso antes, eu estava muito ocupada passando no vestibular e correndo atrás das matérias para não ficar retida em um dos anos. Cada um sabe muito bem o que quer da sua vida, o tipo de rotina que quer ter, a família que quer construir e o padrão de vida que quer proporcionar para essa família. Então, a decisão aqui era óbvia, porque imagina só você passar uma vida inteira sabendo o que você quer, preso a uma rotina profissional que você já sabia lá no passado, que não ia te proporcionar aquilo que você queria. Foi exatamente nessa época que eu conheci uma pessoa que trabalhava como desenvolvedor de software e tinha uma rotina profissional completamente diferente da minha. Era final de 2019, eu tinha 23 anos, eu era recém-formada em um curso de engenharia e eu lembrei que eu tinha um diploma de nível técnico dentro da minha gaveta que me dava todo um conhecimento base da área de tecnologia e que podia ser uma porta de entrada para uma carreira e para uma vida diferente. Então, como a incomodada era eu e eu não me sentia feliz, eu pedi demissão do meu trabalho e eu comecei a consumir todos os conteúdos gratuitos possíveis relacionados à programação que eu encontrava na internet. Eu assisti muitas aulas aqui no YouTube mesmo, então eu pude relembrar alguns conceitos do curso técnico e aprender algumas coisas que eu não tinha visto no meu curso. Eu conheci as comunidades de desenvolvedores, o que me permitiu estar mais próxima a pessoas que já estavam dentro da área. Também foi nessa época que eu criei o meu perfil no LinkedIn e eu fui adicionando conexões relevantes para aquela vida profissional que eu estava buscando. Então, recrutadores de vagas em TI, CTO de empresa, desenvolvedores de vários níveis possíveis, galera que trabalhava em alguma empresa que eu queria trabalhar, galera que eu via que trabalhava como dev fora do país. Eu também comecei a acompanhar nas redes sociais alguns perfis que eu achava legais, que dividiam um pouco do dia a dia do trabalho, que eram informações relevantes para mim na época. Em resumo, eu me enfiei em todos os lugares que eu pude, porque eu sabia que aquele tipo de movimento ia impulsionar a minha vida. Eu deixei para trás todo aquele medo de não ser boa o suficiente, porque quanto mais medo eu tivesse, mais estagnada eu ia ficar e mais difícil ia ser a minha transição. Então eu coloquei na minha cabeça que era óbvio que eu ia dar conta e que medo eu tinha era de não ter a vida que eu queria ter. Lembrando que aqui eu divido a minha experiência. Imagina que o meu canal é um grande backup da minha cabeça, onde eu conto as minhas histórias e compartilho o que deu certo e o que deu errado pra mim, baseado nas coisas que eu aprendi que eu valorizo e com as oportunidades que apareceram na minha frente e que eu fui agarrando uma a uma. Para que esse vídeo faça um pouco mais de sentido, eu recomendo que você assista os 2 vídeos anteriores que fazem parte dessa série de transição de carreira que eu tô falando aqui no canal esse mês. Vou deixar o link aqui na descrição. E no próximo e último vídeo dessa primeira leva de transição de carreira, eu vou estar contando um pouco mais sobre o meu começo na carreira de tecnologia. Aproveita para se inscrever aqui no meu canal. Por aqui você vai encontrar vídeos sobre vida, carreira, relacionamentos e todos os dilemas que os jovens adultos passam. A gente se vê em breve. Tchau!